Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Metaverso, eu sou o Walter. Se você gostar desse conteúdo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber sempre os vídeos novos que a gente lançar aqui, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar de uma notícia aqui do Tecmundo, notícia do Tecmundo sobre influenciadores digitais. Se você quiser ver a notícia na íntegra, é o segundo link na descrição, tá? Segundo link na descrição. O primeiro link é o nosso blog, tá bom? Então a gente tem um blog que a gente tem informação atualizada toda semana, como entrar no metaverso, como funciona o metaverso, quais são as curiosidades do mundo no metaverso, novas tecnologias, como você montar seu negócio lá, como ganhar dinheiro, tem tudo lá. Então, se você quiser conhecer, é o Universo Virtual, primeiro link na descrição, tá bom? Pessoal, a notícia que tá falando aqui é sobre influenciadores digitais no metaverso, se é moda ou evolução. E aí tem aqui uma moça, se eu não me engano, quem é essa moça aqui? Não sei quem é essa moça aqui, já vai ver. Mas tá falando sobre versões de pessoas reais no metaverso, seriam influenciadores digitais, né? Influenciadores virtuais, vamos dizer assim. É importante que, assim, o metaverso não é necessário exatamente para que exista os influenciadores digitais, né, os influenciadores virtuais. É uma tendência natural, muito se fala, por exemplo, da Magalu, né, então é uma coisa que vem, a gente tem as inteligências artificiais que atendem para empresas, a maioria é tudo com nome de mulher, né, de bancos mesmo, tem todas aquelas inteligências artificiais, apesar delas não só terem uma fotinho ali. Mas é comum que com o passar do tempo essas pessoas, essas representações sejam virtuais. Para grandes empresas isso é extremamente útil porque sai mais barato do que você pagar direitos de imagem de uma pessoa específica, de você contratar uma pessoa para ser seu representante. Tem gente que já substitui a sua própria imagem, tá por trás de um canal de YouTube, por exemplo, ou de alguma apresentação ou de algum site, mas com uma imagem virtual. E também tem gente fazendo sua própria versão virtual, né? A gente tem a Stefan, como é que é o nome dela? A Nive, né? Nive Stefan. A gente tem a Nive Stefan que fez isso. Tem um rapaz de um canal brasileiro, se eu não me engano, que é o Lucas. O Lucas, ele fez uma versão digital, pagou para uma empresa fazer uma versão digital dele mesmo, que seria metaverso. E assim, a gente tem dois casos que a gente tem que tratar aqui quando se fala de metaverso. Então primeiro vamos separar as duas informações, tá? Para não confundir ninguém. Se você tem dúvidas ainda do que é metaverso, clica aqui, ó, tem um vídeo explicando melhor do que se trata o metaverso, o que é metaverso. Lá no nosso blog tem tudo, todas as informações bem descritas. Mesmo para quem diz que o conceito ainda é muito amplo, que ainda não se sabe exatamente, lá a gente destrincha tudo. Tem as tecnologias que se relacionam de fato com o metaverso, inclusive lá não tem informação falsa, como tem gente fazendo webinar aí dizendo que metaverso é a antiga realidade virtual. Não é. Então se você acha que metaverso é realidade virtual, não é. Clica aí no link, vai lá no nosso blog que lá a gente explica isso direitinho. Eu ainda vou fazer um vídeo também falando sobre esse negócio de realidade virtual e metaverso, diferença entre essas duas coisas, tá? Então assim, vamos separar. Primeira coisa é você ter uma versão digital, uma versão virtual de fato de alguém. Isso aí você pode fazer no CorelDRAW, você pode fazer no Photoshop, você pode fazer em algum aplicativo de animação como o Blender, ou como o GIMP. Então, você ter uma digitalização de alguém, né, um avatar, vamos dizer assim, de um ser humano, é uma coisa. Você ter com que esse ser tenha uma personalidade é outra totalmente diferente. Então você pode, muito bem, tem gente que tem o seu canal de YouTube e não quer aparecer, então põe aqueles programas que falam, aqueles bichinhos que falam, entendeu, no lugar da pessoa. Tem um famoso que acho que é uma raposinha, se eu não me engano é uma raposa, ou é um guaxinim, eu não sei exatamente, mas tem um canal famoso aí que o rapaz usa isso. Então ali o que ele está fazendo? Ele está usando um avatar? Sim, ele está usando uma representação dele mesmo, certo? Mas esse avatar não tem opiniões próprias, não é uma pessoa diferente, é simplesmente ele, tá? Também tem, e tudo isso se mistura, porque isso nem é metaverso, tá? Para começo de conversa, isso nem é metaverso. A gente está falando de vídeos 2D, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de digitalização simples, a gente está falando de internet. Também tem o caso, por exemplo, da Magalu. Não existe uma Magalu de fato, não existe uma mulher que está sendo representada pelo avatar da Magalu. Se você não sabe quem é a
garota propaganda virtual do Magazine Luiza, né, da loja. Não tem, mas existem pessoas que cuidam dessa pessoa. Então ela é produzida, alguma empresa deve produzir ali digitalmente a Magalu, fazer a animação dela e tudo mais. E as informações, o que ela vai falar, roteiro e tudo mais, é decidido por um grupo de pessoas que está, obviamente, relacionado ao grupo, né, do Magazine Luiza. Então, o grupo de marketing lá do Magazine Luiza escreve, define o que ela vai falar e tudo mais. Ela é bem famosa agora porque o Magalu também tem um canal aqui no YouTube que explica sobre, por exemplo, diferenças de tecnologias dos produtos que vende na loja. É sensacional, uma coisa muito bacana. E isso é tendência no metaverso. A gente ainda não está falando de metaverso, tá? A gente já chega lá. Então, temos também o caso daquela Vocaloid famosíssima, né? Hatsune Miku. A Hatsune Miku, ela é uma cantora, se você não conhece ainda, vou deixar também um link. No nosso blog tem lá uma postagem sobre isso, acesse o primeiro link aí na descrição. Então, a Hatsune Miku é uma personagem que foi criada virtualmente, ela não existe na vida real, certo? A voz dela é sintetizada, foi um programa de Vocaloid, um programa que cria voz digital para fazer músicas. E lá, uns 10, 15 anos atrás, popularizou esse negócio e criaram uma voz específica para ser dela, criaram uma personagem, essa vozinha aqui que a gente sintetizou vai ser da Hatsune Miku. Criaram uma representação gráfica para ela, uma garota de cabelo compridão, verde, não, o cabelo dela é verde ou azul. E aí criaram ela lá. E ela ficou tão famosa, especialmente lá na Ásia, ela ficou tão famosa que hoje ela tem canal próprio, linha de produtos, ela faz shows. Entendeu? Se você não sabe também, vou deixar aí um link na descrição, vou deixar aqui no card também. Ela fez a abertura do show da Lady Gaga há pouco tempo atrás, não só dela, tem outras apresentações e tem os shows só dela. É diferente, por exemplo, do grupo Gorillaz, né? Tem aquele grupo Gorillaz onde são cantores reais que estão por trás de uma versão animada. Cantores reais não, na verdade é um cara e ele faz parceria com outras pessoas, mas é um cara. A banda do Gorillaz, muita gente não sabe, não existe de fato. Não, cada um daqueles avatares, eles não existem de fato, certo? A voz é real, né? As vozes são reais, cantadas por cantores reais, por uma banda real que é tocada. A Hatsune Miku, a voz também é virtual, é escrito por alguém. Então, repare como que o mundo está ficando, como que é confuso. O que é a singularidade de ser uma pessoa, de ser, eu não vou nem colocar como uma pessoa, um humano, mas de ser alguém. O que é hoje a identidade? E aí a gente chega num ponto em que a Dani fez uma postagem lá no nosso blog, primeiro link na descrição, blog Universo Virtual. Ela fez uma postagem sensacional falando sobre essas identidades. Porque hoje nós temos os humanos, certo? Que lá no metaverso vão ser avatares. Lá você não vai, no seu corpo físico não vai estar lá. Você vai estar sentado aqui numa cadeira, ou vai estar igual naquele filme do jogador número 1 andando sobre uma esteira. Aí você vai estar lá no metaverso com uma imagem virtual, certo? O seu eu digital. Ali é um avatar seu. Mas todos os avatares que você vê circulando por aí, todos eles estão relacionados a um ser humano, uma pessoa? Cara, é inegável de que vão existir NPCs. Se você não sabe o que é NPC, é um termo usado em videogames para os personagens que não tem ninguém jogando. Eles são controlados pelo software, pela máquina, né? O computador, né? O pessoal fala, às vezes você estava dirigindo um jogo de carrinho antigo, aí fala assim, passa do computador, né? Que é os outros 19 carrinhos que tinha no jogo. Então quem controlava eles era a máquina, não eram pilotos reais. Hoje, no contexto de jogo online, geralmente você tem ali 20 pilotos de verdade. Você está jogando futebol, você controla um time, o outro controla um time, mas você também pode jogar contra a máquina, certo? Então lá você vai ter NPCs, non-personal player, non-playable, como é que é? NPC, non-playable character, desculpa aí que falhou aqui, fugiu da mente, que significa personagem não jogável. Então os personagens não jogáveis, ou lá no metaverso talvez vai usar um outro nome, vão existir seres controlados por inteligência artificial. Vão ter alguns que são controlados por outras pessoas ou por algoritmos criados por outras pessoas. Por exemplo, você vai entrar lá no metaverso como você vai ter a sua identidade,
E você pode criar um fake você, a internet permite isso? Permite que você crie fakes. É claro que depende da rede social que você tá, existe um controle hoje, certo? Lá vai depender de qual metaverso você tá. Se você não sabia que existe mais de um metaverso, a gente fala sobre isso lá no Universo Virtual, no nosso blog, tá bom? Ou seja, nem todo mundo que você vai ver lá vão ser pessoas reais, pessoas físicas. Porque com o tempo, né, vai ser tão difícil de identificar, vai saber a lambda do Google tá lá, né? Vai ser tão difícil de identificar o que é, o que não é, que a gente não vai saber. Vai ter, por exemplo, você vai chegar num hotel virtual, a atendente provavelmente não é um ser humano, entendeu? Não vai ter ninguém trabalhando como um atendente virtual. É uma coisa tão simples que vai ser programado, entendeu? Então uma pessoinha virtual ali, controlada por inteligência virtual igual aquelas dos bancos que eu falei hoje em dia. E essa pessoinha virtual, ela, esse avatar, ele não é uma pessoa de fato, certo? E você vai interagir com ele controlado por algoritmo. Vão ter também as inteligências artificiais, vão ter artistas virtuais, cara, tudo isso vai ter, tá? Então, influenciadores digitais virtuais, com certeza, isso é só o começo. O que a gente tá vendo nessa notícia é só o começo. Vou dar uma lidinha rápida aqui, ó. O conceito de metaverso, o termo metaverso está no vocabulário dos brasileiros, né? Criado em 1932 por Neil Stephenson. Se você ainda não leu o livro de Neil Stephenson, cara, é sensacional. O cara, em 1992, ele teve a ideia de pessoas entrando num mundo virtual. É lógico que muitas das coisas ali não vão se aplicar exatamente como vai funcionar no metaverso. Hoje não dá para dizer exatamente como vai ser isso. A gente tem uma postagem lá no blog justamente sobre o livro de Neil Stephenson. A gente também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar tudo linkado aí para vocês. Mas, cara, você imaginar que numa época que ninguém nem usava internet direito, provavelmente quem leu o livro naquela época não entendeu bolhufas, as pessoas nem entendiam direito o que era a internet. Era um livro para quem já tinha um bom conhecimento de computadores, de comunicação, né, de telecomunicação, e realmente muito legal. Eu achei que o que tinha de mais antigo nesse sentido era Matrix. Eu sempre falei muito sobre Matrix, eu tive um blog há um tempo atrás sobre Matrix, e o filme realmente, assim, é incrível. Você tirando a parte das máquinas controlarem você, você está preso lá na Matrix, é bem provável que a gente tenha um metaverso muito parecido com Matrix no futuro. Então a Matrix foi uma visão incrível do futuro. Por que eu falo isso? Porque a gente vai viver num mundo quase real, ou porque a gente vai estar plugado com o cérebro? Não, não é isso. A parte sobre Matrix, que eu tenho um vídeo só falando sobre isso, vai ficar aqui também. A parte sobre Matrix é o seguinte: lá é tão imersivo, entendeu? Os seus sentidos estão tão ligados ao sistema digital, o sistema virtual está produzindo todos os estímulos físicos, que você nem percebe que você está num mundo virtual. Hoje a gente não tem isso, a gente coloca um óculos e o mais próximo que a gente consegue chegar, a gente tem que lembrar que a qualidade de imagem ainda não é nem perto, entendeu? Você vai ver lá uns bonequinhos, parece um joguinho, né? Ainda não estamos nem perto de simular algo realista. Eu sei que vai ter muita gente que não vai querer isso, né? O legal de ir pro metaverso é ser divertido, ser interessante, não vai precisar ser tão realista, carne e osso e exatamente parecido com humanos. Lá você vai poder ser do jeito que você quiser, a gente tem postagem lá no blog sobre isso. Como você vai ser? Você vai ser um Twi'lek de Star Wars, você vai ser um dinossauro, talvez vai ter pele azul, então vai ser muito interessante. Mas assim, hoje o máximo que a gente consegue chegar é essa profundidade visual. Se você tiver lá o headphone, você vai ter também uma profundidade audiovisual. Mas em tato, você não vai conseguir sentir exatamente o que é um abraço. Você nem sempre vai sentir realmente que você está caminhando ou correndo. Tudo vai ser muito longe, por enquanto. Mas no futuro, eu acredito que você vai comer um doce virtual e você vai sentir o sabor desse doce de verdade, coisa que não dá para fazer hoje. Eu acredito cegamente nisso. Nós vamos ter um tipo de Matrix. Lá você vai esquecer que você está lá. E dependendo do metaverso que você tiver, dependendo do realismo desse metaverso, talvez você esqueça que talvez você não tenha como dizer se você está no metaverso ou não. Seria como um sonho. Terminando aqui então a notícia, né? Então, digital influencer digital, tarará. Aqui tá falando sobre o Lucas Rangel. É o segundo link na descrição essa notícia, tá? Se você quiser você mesmo ver.
tá falando aqui então sobre os influenciadores virtuais. O Lucas Rangel, é o que eu falei, do canal de YouTube, ele tem mais de 19 milhões de seguidores na época do lançamento dessa notícia, né? Principais personalidades da internet brasileira, e ele criou o Lux, né? Pagou uma empresa aí, pagou bem caro, inclusive, gastou 240 mil reais para criar o Lux, e o Lux aparece nos vídeos com ele. Então, assim, é lógico, eu tô falando aqui por cima porque eu não conheço o canal dele, não frequentei, não sei em qual metaverso ele tá, se ele tá frequentando isso, mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, o vídeo dele, junto com o Lux, né, não é metaverso, tá? É uma versão, é um avatar tridimensional, dele mesmo, que está junto com ele no vídeo. Então é realidade aumentada, não é metaverso, tá bom? Não sabe o que é cada um? Vá lá no nosso blog, que no nosso blog tem todas essas informações, tá bom? Então, o metaverso já existe, tarará, tarará. Miquela, eu não comentei sobre a Miquela, né? O Miquela também é um caso bem interessante, é parecido com o caso da Hatsune Miku. Ela não existe, né? De verdade, né? Ela é criada. É interessante, se você puder deixar a sua opinião aí nos comentários, é interessante pensar como seriam os nomes disso, porque a gente está falando de várias identidades, como eu tinha citado, e a gente vai ter então avatares que são pessoas, controladas por pessoas, serão nós mesmos lá dentro do ambiente virtual. Nós temos avatares controlados pelo sistema. Por exemplo, a Meta pode criar... vai ter um show, por exemplo, igual teve em alguns metaversos aí de uma cantora famosa, até acho que o Justin Bieber também esteve fazendo show no metaverso. Então, digamos, a empresa Meta vai fazer lá no Horizon, né, que é o metaverso deles, um show, e você pode frequentar, mas para encher o local, para dar aquela sensação legal, também pode criar um monte de pessoas ali virtuais, né, um monte de avatares que vão preencher o espaço e eles vão ficar só pulando. Não tem ninguém controlando aquilo ali. Esses avatares vão ser controlados pelo próprio sistema, pelo software, certo? Do metaverso específico, no caso ali do Horizon. Então a gente tem avatares controlados por software do sistema, avatares controlados por pessoas, a gente tem avatares controlados por algoritmo, você vai poder criar, dependendo do metaverso, lembrando disso, não é todo metaverso vai permitir isso, vai depender de como funcionam essas identidades. Então a pessoa vai poder criar um segundo avatar para andar com elas, pode criar um irmão gêmeo seu, você não vai conseguir controlar os dois, o que você faz? Você pode deixar lá um algoritmo para dizer como ele deve se comportar. Entendeu? Então a gente vai ter avatares controlados por algoritmo. Avatares controlados por inteligência artificiais, que vão ter uma empresa por trás, vai plugar essa inteligência artificial lá num terminal, no lugar de uma pessoa. Pode ser, por exemplo, a Miquela, pode ser a Hatsune Miku. Imagina se encontrar a Hatsune Miku lá no metaverso, seria bem legal, né? Então, como seriam os nomes de todos esses avatares? Quando a gente encontrar essas pessoas diferentes lá, como a gente identificaria isso? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, como a gente pode chamar isso. A gente vai chamar todo mundo de pessoa? A gente vai ter um nome para pessoas, tipo, NPC. NPC são aqueles controlados por software. Como chamaria cada um desses tipos de identidades, né? Eu acho que vai ser importante a gente saber com quem a gente está interagindo. Ia ser chato você encontrar alguém no metaverso que você talvez, sei lá, vai trocar ideia e você descobrir que não é um ser humano de verdade ali, é uma inteligência artificial controlando aquilo ali. Imagina só você marcar um encontro no mundo real, você, sei lá, se interessar por uma pessoa, talvez até amorosamente, e descobrir que é um algoritmo controlando ela. Ia ser bem chato, né? Então acho que seria bem interessante que ao a gente interagir com avatares lá no metaverso, que a gente possa identificar que tipo de avatar é esse, se é um avatar controlado por humano e tudo mais. Lembrando que é claro que não vão ser todos os metaversos que vão permitir isso, tá? Como hoje já existe como é que fala? Hoje já existe o consórcio das empresas, não é um consórcio, né? As empresas, grandes empresas se juntaram para definir um fórum. Fez o fórum lá do Metaverse Standards, né, que é para definir quais vão ser os padrões dos metaversos. É muito provável que exista algum controle, por exemplo, para evitar fake. Já muitas redes sociais, antigamente você fazia fake até umas horas. Acho que eu tinha 10 Facebook quando eu usava Facebook. Hoje,
você tem que ter a sua conta vinculada a uma pessoa real. Então como isso vai funcionar lá? Você vai ter que colocar CPF, então você já não vai conseguir criar pessoas. Só que economicamente isso não é interessante, porque vai ter empresa que vai querer colocar a Magalu lá. Como que a empresa vai fazer? Vai usar um CNPJ, a empresa vai ter que entrar com um pedido. Então vai depender muito das regras do metaverso que você tá. Se você não sabia que tem mais de um metaverso, então você vai lá no nosso blog, primeiro link na descrição para você saber que tem vários tipos de metaverso. Lá no futuro a gente vai ter metaversos mais abertos, como hoje é a rede social Discord, e outros mais controlados, como é, por exemplo, o Twitter. Então lá a gente vai ter vários metaversos, e vai ter metaverso onde você vai poder ser o que você quiser, você vai poder colocar quantos avatares você quiser, você vai poder ter várias contas, assim como vai ter outros, como eu suponho, por exemplo, o Horizon, onde você só vai poder ter aquela conta mesmo, certo? Então para finalizar a informação aqui, tem essa Nive, né? É Nive que fala? Nive Stefan. Nive Stefan e a Nala, que é a sua irmã no metaverso, né? Essa Nala já é famosa da internet, né? Uma personagem que é usada aí em jogos de RPG, ela é avatares em outros jogos, tem animação feita com ela usa um headphone de coelhinha, né? Nala, deixa eu ver aqui, Nala Stephenson, né? Ela é a primeira apresentadora gamer do metaverso. Surgiu agora em 2022, é isso? É 2022, então eu tô confundindo com essa outra personagem, tá, gente? Desculpa, a Nive, ela é uma personagem gamer, né? Uma apresentadora gamer, e ela criou aí a Nala, que fala que é uma apresentadora, diz ela que é do metaverso. Fiz uma pesquisa rápida aqui. A personagem que usa o headphone lá, na verdade é Diva ou DVA, não sei exatamente como é a pronúncia, é de um jogo chamado Overwatch. Apesar dela aparecer em outros jogos, é uma personagem super famosa, aparece em animações, já apareceu em outros jogos, ela é famosíssima, tem um monte de vídeos e um monte de animações, o pessoal cria, e fotos dela na internet, ela é super popular. E ela, eu não sei se ela é uma NPC, eu nunca joguei esse jogo, não sei se ela é uma NPC ou se ela é uma personagem jogável, mas ela é bem famosa. No caso, ela aparece às vezes com esse headphone e com orelhinhas de coelho, né? E é uma personagem sexy, vamos dizer assim. É bem complicada essa situação, porque tem também muita gente que fala que não é legal por causa da sexualização das personagens e tudo mais. Mas isso aí fica como assunto para um outro vídeo. Pessoal, é isso aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha ficado claro sobre esse negócio de apresentadores de influencers digitais e influencers virtuais. É possível sim, influencers virtuais. É uma tendência, se você está procurando ganhar dinheiro na internet, criar o seu personagem, entendeu? Entrar em contato com uma empresa de criação de imagem virtual, como é que é o nome, de animação. É bem interessante. Né? Ou você também pode ser você mesmo, né? Um influenciador digital com um avatar. Já é possível entrar em metaversos, tá, gente? Se você não sabe ainda, já tem um monte de metaversos funcionando. Tem gente que fala assim, quando chegar, quando chegar. O Horizon, que é o metaverso do Facebook, né, da empresa Meta, ele ainda não está disponível no Brasil. Ele foi lançado recentemente na França, no norte da América, né, Estados Unidos, acho que Canadá, mas ele ainda não está disponível aqui. Só que tem um monte de outros, tem o Decentraland, tem o Roblox, tem o Habbo. O Habbo acho que não permite você entrar com óculos de realidade virtual, mas é considerado metaverso. Então tem um monte de outros metaversos que você pode entrar, que você já pode participar, tá bom? E em alguns deles você pode inclusive fazer gravações normal, entra no jogo lá, faz uma gravação. Se você não tem óculos de realidade virtual, não tem problema, tem alguns metaversos que permitem você entrar pelo computador, pela tela do computador normal, e aí você grava a tela, grava o que você está fazendo ali, entendeu? E apresenta, não tem problema nenhum, tá? Agora, para ser realmente um virtual influencer que não esteja ligado a uma pessoa, que é aquele que eu pedi para vocês deixarem os nomes aqui, como que você acha que podem se chamar, porque tem o avatar relacionado à pessoa, a pessoa por trás de um avatar é um digital influencer? Mas não é um virtual influencer.
Pro Virtual Influencer teria que ser o quê? Você só escreve o roteiro e esse personagem, controlado por inteligência artificial, fala. Você vai ter um canal, ele vai ter outro, entendeu? Então, a gente tem que ver como que vai funcionar isso aí no futuro. Pessoal, se você gostou dessa análise aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você quer saber mais sobre o metaverso, clica no primeiro link na descrição, veja lá o nosso blog Universo Virtual. Não esquece de se inscrever e até mais.